mais uma aula sobre o assunto diagnóstico diferencial em fisioterapia, ainda falando sobre visão geral de sinais e sintomas pulmonares, a aula 7. Vamos falar sobre a tuberculose e a esclerose sistêmica. Sobre a tuberculose, a Organização Mundial da Saúde estima que 1/3 da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, a bactéria também conhecida como bacilo de Koch. A OMS, em 2014, lançou uma nota que a batalha contra a tuberculose ainda não foi vencida. Ela fala nesta nota que um novo relatório mostra que ela continua a ser a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo, atrás apenas da AIDS. Sobre as taxas de incidência da doença nos países latinos e do Caribe, o Brasil ocupa então esta posição aqui, em torno da 11ª, se não me engano. Sendo em primeiro lugar o Haiti, com altíssima incidência de tuberculose, isso registrado no ano de 2011. Então, como sabemos, é uma doença bacteriana infecciosa transmitida pelo bacilo gram-positivo. Ele é ácido resistente, o Mycobacterium tuberculosis, também chamado como bacilo de Koch, BK. A fonte de infecção da doença, ou seja, a propagação da doença acontece ou ocorre em indivíduo bacilífero, que está com a bactéria, que com a fala, o espirro, com a tosse, e essa tosse, as gotículas são lançadas ao ar com os bacilos. Quando inalados pela pessoa, vai atingir os bronquíolos e os alvéolos. Quais são os fatores de risco e os grupos que estão dentro desse grupo de risco, dos fatores de risco? Então, são os profissionais da saúde, as pessoas idosas, as casas superlotadas em desvantagem econômica e também, da mesma forma, os albergues lotados e pessoas encarceradas, ou seja, os presídios, etc. E ainda continuando sobre os fatores de risco, nós temos pacientes também dependentes de álcool ou de outras substâncias químicas, com consequente desnutrição e saúde precária, que aí vai diminuir a resistência imunológica. Crianças com menos de 5 anos de idade também com sistema imunológico também precário, ainda nessa idade. Pacientes com imunidade reduzida ou com desnutrição, como foi falado anteriormente, recebendo terapia para câncer ou terapia com esteroides. Pacientes com diabetes mellitus ou doenças renais em fase terminal, pessoas com história de doenças gastrointestinais, por exemplo, com síndrome crônica de má absorção, carcinomas gastrointestinais superiores e gastrectomia. Nota-se que são pacientes que têm a saúde bastante sensível, fragilizada, A tuberculose ela pode manifestar-se de uma forma pulmonar, ou seja, a tuberculose extrapulmonar. Ela pode se manifestar de formas extrapulmonares que não são restritas apenas ao pulmão. Então, elas podem manifestar-se nos rins, nas placas de crescimento ósseo, nos linfonodos, nas meninges, e o nome, quando a tuberculose atinge partes generalizadas do corpo, chama-se de tuberculose miliar. Ou seja, a tuberculose miliar é quando a tuberculose ela já se encontra numa situação que ela está generalizada no corpo. Então, sobre a tuberculose miliar, ela ocorre com mais frequência em pessoas com mais de 50 anos ou mais, em crianças também com sistemas imunológicos instáveis ou subdesenvolvidos, e de uma forma mais rara, pode acometer articulações dos quadris e vértebras. Quando isso acontece, pode resultar em uma grave lesão similar à artrite e isso conduzir a um quadro de necrose avascular dos quadris. Quando essa tuberculose instala-se na coluna, vocês já sabem, foi visto isso na faculdade, que temos a doença de Pote. E a tuberculose na coluna também pode desenvolver com fratura por compressão de vértebras. Quais são então os sinais e sintomas clínicos? Na fase inicial, nos estados iniciais da tuberculose, os sinais e sintomas clínicos podem estar ausentes. Algumas vezes também são descobertos acidentalmente
E isso acontece quando os sintomas sistêmicos da doença, manifestações sistêmicas, aquelas que não são restritas apenas ao pulmão, comecem a aparecer ativamente, isso de uma forma inicial. Vocês lembram que existe o teste tuberculínico para detectar a presença, então, do bacilo. Esse teste é para determinar se a resposta imunológica do corpo foi ativado pela presença do bacilo. Então, se o paciente tem uma resposta positiva, essa reação vai manifestar-se de 3 a 10 semanas após a infecção inicial. Vai indicar também a presença de uma infecção tuberculose, mas não revela se a infecção está latente ou causando uma doença clínica. E também essa pessoa que tem o teste tuberculínico positivo, ela precisa entrar em segmento, ou seja, ela precisa ser avaliada periodicamente através de radiografias de tórax e culturas de escarro. Para os pacientes que possuem a tuberculose, principalmente a tuberculose pulmonar, no caso que eu estou me referindo, eles precisam entrar no programa de reabilitação pulmonar. Qual o objetivo desse programa? Melhorar a função pulmonar, a tolerância ao exercício, a diminuição dos sintomas, a melhora da qualidade de vida. Esse programa ele consta de programas de exercício de relaxamento, exercício de condicionamento, treinamento e reeducação da musculatura respiratória. Para que vocês possam ler um pouco mais sobre o assunto, eu recomendo que vocês leiam esses 3 artigos. O primeiro, o efeito de um programa de exercícios físicos na tolerância ao esforço de indivíduos com tuberculose pulmonar. O segundo é a avaliação funcional em pacientes com sequela de tuberculose, pulmonar. E assistência de fisioterapia na prevenção das sequelas respiratórias devido à tuberculose em pacientes com HIV/AIDS. Então, eu recomendo a literatura desses 3 artigos que podem ser disponibilizados na íntegra na internet. Sobre a doença pulmonar na esclerose sistêmica. A esclerose sistêmica ou esclerodermia é uma doença pulmonar restritiva de origem etiológica desconhecida, caracterizada pela inflamação e fibrose de vários órgãos. Ele pode acometer pele e também órgãos viscerais. Quando atinge o pulmão, ou seja, é o órgão-alvo da doença, precedidos apenas pelo esôfago, que também é a preferência, digamos assim, da doença, da esclerose sistêmica. O primeiro órgão-alvo seria o esôfago, o segundo o pulmão. Também aí gera uma situação bem complicada. Quando, então, a manifestação ela é pulmonar, acontece o que? A fibrose intersticial. E essa fibrose acontece em cerca de 50% dos casos. E o paciente é conduzido a realizar 2 exames importantes: teste de função pulmonar e radiografia do tórax. Quais são os sinais e sintomas? Dispneia ao esforço e tosse seca, edema periférico, secundário ao corpo pulmonar, a ortopneia, a dispneia noturna paroxística, e esse paciente pode apresentar também insuficiência cardíaca congestiva e hemoptise. Pode apresentar também, além das anteriores, pneumonia, pneumotórax, neoplasia também. No caso da ocorrência de neoplasia, quando o paciente apresenta hemoptise, é então o primeiro sinal de malignidade. Então é muito perigoso a apresentação da hemoptise em pacientes com esclerose sistêmica. Pode apresentar também hemorragia pulmonar e derrames pleurais. O paciente também pode ser submetido, deve ser submetido também ao programa de reabilitação pulmonar. Também, o objetivo é similar ao anterior: melhorar a função pulmonar, a tolerância ao exercício, a diminuição dos sintomas e a melhora na qualidade de vida. No caso da esclerose sistêmica, os objetivos do programa constam basicamente, essencialmente, em reeducar o diafragma, incrementar os volumes pulmonares e melhorar a complacência tóraco-pulmonar. São poucos os artigos que falam sobre a reabilitação pulmonar em pacientes com esclerose sistêmica.
Então, o programa na literatura indica que devemos fortalecer a musculatura respiratória com a utilização de padrões ventilatórios. Isso pode abranger o uso de padrões ventilatórios diafragmáticos em tempos com apneia pós-expiratória com expiração abreviada. Indica também o uso de carga linear pressórica com o dispositivo Trichode com 30% da API máxima do paciente. Aqui não é tuberculose, é esclerose sistêmica. Então, a literatura recomendada então para a esclerose sistêmica, o programa de reabilitação, são os seguintes artigos: comprometimento pulmonar na esclerose sistêmica, revisão de casos, e a importância da fisioterapia pneumofuncional em pacientes com esclerodermia. Então, esses são esses dois artigos que eu encontrei e que eu recomendo que vocês possam ler. E a fonte que me baseei para o preparo dessa aula foi o diagnóstico diferencial em fisioterapia. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada.